Irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia e quando nós falamos de Jesus, nós vemos que Jesus, ele foi enviado pelo Pai para fazer aquilo a qual o Pai lhe designou, a qual foi morrer na cruz por mim e por você. Quando nós olhamos essa passagem, nós vemos que Jesus estava até mesmo no capítulo 13 comemorando a festa da Páscoa. Mas quando eu começo a olhar esse texto da Bíblia Sagrada, eu vejo um Jesus que está com o seu coração abatido, um Jesus que está com o seu semblante entristecido. Eu não consigo ver um Jesus a qual, em outras passagens bíblicas, um Jesus que por onde estava passando estava fazendo um milagre, um Jesus por onde estava passando estava curando, estava restaurando vidas. Eu vejo Jesus no capítulo 13, onde ele estava sentado à mesa com seus discípulos, com o coração até mesmo entristecido, com o semblante decaído. Até mesmo, eu creio comigo, que os seus discípulos olharam para ele e até mesmo eles começaram a falar um com o outro, até mesmo falando: Senhor, o que está acontecendo com o Senhor? Eu até mesmo começo até mesmo a analisar e olhar a Bíblia Sagrada de um Jesus que está ali com seu coração turbado, preocupado, até mesmo preocupado com os seus discípulos. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo que quando Jesus estava sentado à mesa, a Bíblia diz que Jesus se levanta, pega um balde de água e ele pega uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E quando ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, a Bíblia diz que Pedro, ele começa até mesmo a indagar ao Senhor: Senhor, por que tu está lavando meus pés? E Pedro, ele não aceita que Jesus lava os seus pés. Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu não lavar os vossos pés, você não tem parte comigo. Então Pedro, ele começa a falar para Jesus, fala para o Senhor: Senhor, então não lave apenas meus pés, mas minhas mãos, minha cabeça. Mas a Bíblia Sagrada diz que então o Senhor falou assim para Pedro: Pedro, o resto não precisa lavar, porque você já está limpo, só precisa lavar os pés, o que é necessário. Mas a Bíblia também vem dizendo que Jesus, ele começa a passar algumas instruções para os seus discípulos, instruções a qual até mesmo iria trazer uma perturbação, uma tristeza no coração daquele que estava acompanhando ele. Jesus começa a falar para ele que ele iria para o Pai, e que quando ele fosse, neste momento, os seus discípulos não poderiam acompanhar ele. Então eu creio comigo que os seus discípulos neste momento ficou também com a cabeça triste, com o seu semblante caído, porque eles não estavam entendendo o que, para onde Jesus iria, para onde que ele iria e aonde ele não poderia acompanhar Jesus. E o Senhor falou para Pedro: olha, neste momento vocês não entendem, vocês não compreendem, mas mais para frente vocês vão compreender. E Jesus, a Bíblia Sagrada diz que ele fala para o seu discípulo que ali na mesa está um que iria de trair ele. Os seus discípulos, eles ficaram todos até mesmo atentos, querendo saber quem iria trair ele, quem iria trair o seu mestre. A Bíblia Sagrada fala no capítulo 3, verso 21, que, e tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós irá me trair. Os seus discípulos sentados à mesa começaram a falar um para o outro: Senhor, quem é que vai te trair? A Bíblia diz que João, que é considerado o discípulo do amor, a Bíblia diz que João, ele estava sentado do lado de Jesus, e Pedro dá um sinal para João perguntar para Jesus quem iria trair ele. A Bíblia diz, irmãos, que João, ele deita a cabeça no peito de Jesus e fala: mestre, quem vai te trair? A Bíblia diz que Jesus, ele fala para João: aquele a quem eu molhar o bocado de pão e dar para ele, esse que vai me trair. Então, naquele momento que Jesus, ele fala que turbou o teu coração e espírito, é porque Jesus, ele se entristeceu, irmão. Coisa ruim é quando você anda com a pessoa de um lado para o outro,
quando você anda com uma pessoa que muitas vezes você ensinou, você aconselhou, uma pessoa que você doutrinou, um amigo aonde você muitas vezes agarra, ama, e no momento que você mais precisa, esse amigo, ele trai você, ele vira as costas para você, ele abandona você. Esse era o sentimento que Jesus estava tendo, mas Jesus, ele estava sabendo que isso era para se cumprir a escritura, a palavra, a qual o Senhor estava vivendo neste momento. O coração de Jesus está turbado, está preocupado, está triste, porque Judas Iscariote iria trair ele, mas Jesus, ele sabia que isso era a vontade do Pai. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele começa ali a ensinar, a dar os últimos conselhos para os seus discípulos. Olha o que Jesus fala: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis ir. Eu vou e vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei, como eu amei a vós, que também vos aos outros ameis. Nisto todos conhecerão que vós sois os meus discípulos, e vos amaste um ao outro. Então a Bíblia Sagrada fala que Jesus estava orientando os seus discípulos. Então Pedro começa a falar para ele: Senhor, na onde vais? Na onde você vai, Senhor? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que no momento que Pedro fala, se eu fosse Pedro, não se preocupa para onde eu vou, que você não vai poder ir agora. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Pedro fala para o Senhor: porque não posso seguir-te agora, porque darei a minha vida por ti, Senhor, eu darei a minha vida por ti. E Jesus começa a falar para Pedro: tu darás a tua vida por mim? Na verdade digo que não cantarás o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Irmãos, aqui neste momento Jesus fala que ele vai para o Pai, Jesus fala que na mesa está o traidor, e Jesus fala que Pedro irá negar. Imagina como ficou o coração dos discípulos, imagina como que ficou aquele momento, o que estava passando na mente daquele que estava seguindo a Jesus. A Bíblia diz que no verso 14 Jesus fala: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. O que Jesus está falando, porque Jesus conheceu o coração deles, viu que o coração deles estava turbado, viu que o coração deles estava perturbado, mas Jesus falou para eles: ó, não perturba. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que no momento que ele fosse para o Pai, muitos daqueles que acompanharam ele iam se perder no meio do caminho. Jesus, ele começou até mesmo ver mais para frente, daqueles que muito que seguia ele, ia ter a cabeça cortada, ia ser pendurado na cruz de cabeça para baixo. Jesus sabia, Jesus estava vendo, e Jesus fala para ele: olha, não turbe o vosso coração, porque, irmãos, o ser humano não está preparado para receber uma notícia que vem contra aquilo que ele projetou. O ser humano não está preparado para receber notícias ruins. Nós não estamos preparados, porque nós queremos receber apenas notícias que muitas vezes vêm agradar o nosso coração. Quando fala turbe o coração, é quando o coração de uma pessoa está toda perturbada, todo descontrolado, uma pessoa que a vida espiritual dele já não é mais 100%, uma pessoa que está com a vida espiritual não está mais na vida espiritual equilibrada. Quando a pessoa está perturbada de coração, essa pessoa não tem mais vontade de sonhar, não tem vontade mais de acreditar, não tem mais vontade de prosseguir, porque só sabe quem já passou por isso, só sabe quem viveu muitas vezes com o coração angustiado, com o coração triste, porque muitas vezes você ter confiado, depositado a tua confiança em pessoas que muitas vezes virou as costas para você. Quando você depositou a sua confiança em pessoas que você acreditou, pensando que ia te ajudar, que ia te apoiar, que ia vir com você até mesmo no momento das provas e das lutas, essa pessoa que queria era puxar o tapete, o coração está perturbado. E uma pessoa dessa, irmão, na onde tem vontade de sonhar, onde uma pessoa dessa tem vontade de prosseguir, porque quando a
pessoa está com sua alma abatida, a vontade dela é desistir, parar, recuar, retroceder. Eu vejo na Bíblia Sagrada, onde fala em 1 Reis capítulo 19, verso 4, que Elias passou por este momento, porque Elias, ele chegou um momento no seu ministério, que ele estava cansado, com o coração perturbado, ele estava até mesmo mal triste, e ele começa a falar com o Senhor. Quando ele vai para o deserto, a Bíblia diz, e ele foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um símbolo, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Irmãos, quanto de nós um dia já pensou em parar, em desistir? Sabe por quê? Porque você não está bem, a luta veio sobre a sua vida, um dia mal alcançou você, o coração está mal, e você já pensou igual a Elias: Senhor, para mim já basta, para mim já é um ponto final, eu já não aguento mais. Quando eu olho esse texto, pastores, eu vejo o que Elias estava passando, porque Elias, ele foi pelo nome do Senhor, matou ali os 400 profetas. Agora Elias estava correndo risco de vida, aonde Jezabel queria matar ele. Elias corre, Elias foge, e ele para debaixo de um símbolo. Oi, tanto eu e você, um dia na nossa vida, no nosso ministério, nós já pensou em parar debaixo de um pé de símbolo, porque nós estávamos cansados, porque muitas vezes nada dá certo, você projeta e não acontece, você sonha e não realiza. Muitas pessoas batem nas suas costas e quer pegar para puxar teu tapete, e você fala: Senhor, já basta, eu não quero mais prosseguir, eu não quero mais continuar, arranca minha vida. Olha o desespero do profeta. Talvez você entrou aqui nessa noite dessa maneira, com o coração desesperado, porque quando você entrou aqui, você só entrou para ouvir a voz de Deus, uma voz para que você possa sair daqui nessa noite confortado, porque você entrou aqui já pensando em desistir, você já pensou aqui querendo retroceder. Talvez você falou: hoje vai ser minha última Santa Ceia, eu vou sair do departamento dos jovens, eu vou sair do departamento do ciclo de oração, eu vou sair do ministério, porque a minha vida não está fácil. Você já basta, Senhor. Mas Deus, assim como falou para Elias: Elias, levanta com esse pão e bebe água, porque muito grande será a tua caminhada. Porque você pensou em parar, você pensou em retroceder, mas aquilo que Deus decretou para mim e para você, continue a caminhar, continue a prosseguir. O teu coração está machucado, a tua alma está batida, mas Deus é aquele que sara, que nos fortalece e que nos faz continuar. Você não vai parar, irmãos. Isso é uma fase. Jesus falou: não turbe o vosso coração. Isso é só uma fase na vida daqueles que servem ao Senhor, porque o ministério não é fácil, a caminhada não é fácil. Nós vamos passar pelo vale, mas o salmista falou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós vamos passar por este momento, mas é este momento, quando nós passamos pelo vale, aí vem o desespero. Muitas vezes nós pensamos que não tem mais jeito, nós pensamos que não tem mais solução para os nossos problemas, mas o salmista fala: eu vou passar pelo vale, mas eu não vou temer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso passar pelo vale, mas eu não estou sozinho, a minha família não pode estar comigo, os meus amigos não podem estar comigo, mas eu tenho um Deus que está comigo todos os dias da minha vida, um Deus que supre as minhas necessidades, um Deus que cura minhas feridas, um Deus que muda a minha história. Ei, irmão, você chegou nessa noite falando: é isso que eu estou
passando é pelo vale, e talvez eu estou chegando até no vale da morte, e para mim eu acho que não vai ser o ponto final, não vai, porque o Senhor está falando: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Sabe por que Ele está contigo? Sabe aquele momento onde você pensou que você não ia conseguir mais, você fosse: agora é o momento de eu jogar a toalha branca, é hora de eu jogar minhas ferramentas de lado, eu não vou ter mais força para prosseguir. E no momento Deus vem com a tua voz mansa e suave, e Ele renova as suas forças. Aí aqueles que pensou que você ia parar, eles olham para você e falam: o que aconteceu? Que ele continuou. O que aconteceu? Que ela prosseguiu. E você vai falar: porque eu sirvo um Deus que tudo está no controle das tuas mãos. A minha vida está no controle da mão de Deus, a minha família está no controle da mão de Deus, os meus projetos estão no controle das mãos de Deus. Quem não passou com o coração, irmãos, quando sua alma está batida? Olha o Salmo 73, um levita que ele está completamente abatido. Asaf, ele fala: meus pés quase desviaram. Ele começa a olhar para a vida do ímpio, ele começa a ficar indagando. Olha a vida deles, como prosperam, olha como que tudo para ele dá tudo certo. Ele começa a olhar a prosperidade dos ímpios. Sabe por quê? Eu entendo Asaf, porque ele era um homem que estava sendo fiel ao Senhor, louvava ao Senhor no templo, e ele via a vida daqueles que não temiam o Senhor, da vida daqueles que não se viam a vida deles prosperar, e tudo bem, e ele começa a olhar a vida deles, e ele começa a deparar com a vida dele, e fala: olha o jeito que eu estou, os meus pés quase desviaram. Quem já passou por isso? No momento que quando nós estamos passando por essa angústia, os nossos pés muitas vezes quase desviaram do caminho, mas Asaf fala: quando eu entrei no templo do Senhor, eu vi qual que era o destino dos ímpios. Sabe por quê? Quando ele entrou na presença de Deus, na casa de Deus, e ele viu que o que Deus tinha para ele era muito melhor daquilo que os ímpios estavam conquistando na terra, porque muitos ímpios estão procurando sucesso, bens financeiros, prazeres carnais. Os ímpios muitas vezes estão procurando aquilo que vem satisfazer a sua carne, mas nós que servimos ao Senhor, quando nós entramos aqui e ouvimos a palavra de Deus, Deus fala conosco, nós ouvimos canções, louvores, Deus enche a nossa alma, e nós sabemos que a nossa presença aqui na terra é passageira, porque o que Deus tem para mim e para você é maior do que tudo isso que nós muitas vezes está querendo obter. O que Deus tem para mim e para você é o céu celestial, aonde nós vamos morar com o Cordeiro de Deus. Não turbe o vosso coração. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes em Deus. Jesus está falando para ele: vocês vão passar por esse momento, mas vocês não turbem, não fiquem com o seu coração preocupado. Creia em Deus, porque quando nós passamos por esse momento na nossa vida, a única maneira de nós conseguir vencer os obstáculos é crendo em Deus. Mas não é apenas você crer, mas você acreditar na palavra de Deus, porque quando você crê em Deus, você crê naquilo que Ele é, e você crê que a sua palavra é verdadeira. E quando você crê que a palavra de Deus é verdadeira, você anda conforme a palavra de Deus. Não apenas porque muitas pessoas falam assim: eu creio em Deus, mas muitas vezes não entregou a sua vida para Jesus. Eu creio em Deus, mas muitas vezes não anda conforme a palavra de Deus. Apenas fala que crê porque ouviu falar que Ele existe, então fala: eu creio. Mas nós que servimos ao Senhor, quando falamos que nós cremos em Deus, é porque nós temos experiência com Deus, é que nós andamos com Deus,
é que nós vivemos com Deus, é que nós até mesmo sentimos a presença de Deus. E quando nós cremos em Deus, nós sabemos que quando nós passar por um momento difícil na nossa vida, o Senhor Ele não vai nos desamparar, porque quando nós cremos em Deus, nós só vamos passar por um momento de dificuldade e nós não vamos retroceder, porque nós queremos um Deus aonde está no controle de tudo. Sabe por quê, irmãos? Eu falo que até agora eu estou de pé, porque eu já passei por grandes momentos difíceis na minha vida, que só Deus para ter misericórdia. E muitas pessoas falou, até mesmo falou assim: nossa, ainda você está firme com Jesus? Fala assim: eu estou firme. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, é aonde eu tenho pegado, colocado o meu coração. Eu creio num Senhor que tudo está nas palmas da sua mão. Isaías fala, Isaías 43, verso 17: antes que houvesse dia eu sou, e não há nada que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Quem pode impedir o agir de Deus? Sabe por que ele fala que está nas palmas da mão dele? É porque o controle está nas palmas da mão de Deus. A sua vida está no controle de Deus, a sua família está no controle de Deus. Você chegou até aqui mesmo talvez quebrado, você chegou aqui até mesmo machucado, você chegou aqui até mesmo com o coração entristecido, pensando que não tem jeito, mas o Senhor está falando: crede em Deus, porque Ele está no controle da tua vida. Talvez o diabo, talvez essa semana tenha falado para você que você é um derrotado, você é uma derrotada, que para você não tem jeito, que você não vai conseguir, que você não vai vencer. E talvez você deixou essa palavra entrar no seu coração e você até mesmo acreditou, falando que não tem mais jeito não. Mas quando você coloca a tua confiança na palavra de Deus, você é mais que vencedor, porque a palavra de Deus ela nos fortalece, a palavra de Deus ela nos renova, a palavra de Deus ela nos fortifica. Quando nós estamos na palavra de Deus, Jesus fala, credes em Deus e credes também em mim. Sabe por que Jesus fala isso? Jesus estava alertando o seu discípulo: olha, creia em Deus, porque quando você crê, você sabe que Deus está no controle de tudo, que nenhum fio da tua cabeça cai sem a permissão dele, que nada acontece na tua vida sem a permissão dele. Eu vejo pela vida de Jó, quando Satanás estava passeando pela terra e ele vai até o Senhor, e o Senhor fala assim: tem visto a vida do meu servo Jó, homem íntegro e justo diante de mim? Então o Satanás fala: ele é tudo isso porque você enche ele de bens e de prosperidade. Toque na vida dele. O Senhor permitiu que tocasse em tudo que Jó tinha, mas não tocar na vida de Jó. Sabe por quê? Porque o Senhor sabia que o diabo podia tocar nos bens materiais, na família de Jó, mas a fé de Jó era uma fé inabalável, porque Jó, ele não estava alicerçado nos seus bens materiais, Jó não estava alicerçado ali nas suas riquezas financeiras, mas Jó estava alicerçada num Deus vivo que criou o céu e a terra. E Jó sabia que o Senhor, ele podia pegar e levar tudo, mas a sua fé e a sua crença no Senhor continuaria firme e constante. Jesus fala: crê em mim, crê em Deus e crê em mim. Porque quando nós acreditamos em Deus, e também nós acreditamos em Jesus, porque quando nós estamos passando por um momento difícil na nossa vida, nós olhamos para Jesus na cruz do Calvário, e nós vemos que nós só somos uma coisa através do sangue precioso na cruz. Irmãos, tem pessoas que pensam ser alguma coisa e não é. Tem pessoas que muitas vezes pisam no próximo, se achando, porque muitas vezes está em grandes posições e pisa naqueles que estão embaixo. Nós só somos uma coisa, é pela graça e misericórdia de Deus, porque o sangue precioso de Cristo alcançou a nossa vida. Sabe por que muitas vezes nós até continuamos? Porque nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós não olhar para Jesus, nós caímos. Se nós não olhar para Jesus, nós até pensamos em parar. Porque quando nós estamos passando um momento difícil no deserto, e quando as coisas parecem que não vai bem, e você fala: nossa, eu vou desistir, eu vou parar aqui, para mim não tem mais jeito.
e você olha para a cruz. Você olha para a cruz, você vê aquilo que Jesus pagou por mim e por você. Você vê aquilo que Jesus pagou um grande preço na cruz do Calvário, deu a sua vida por mim e por você. Nós não é merecedor disso, não, nós não estamos aqui porque merecemos, mas porque a graça de Jesus nos alcançou. A graça é amor e favorecido, amor que nós não merecemos. A graça de Deus nos alcançou, e o teu sangue precioso perdoou todos os nossos pecados. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, sabe por quê? Foi por causa dele que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. É por causa dele que ele levou sobre si todas as nossas dores. Por isso que hoje nós somos livres. Nós somos livres porque Jesus, ele pegou, nos livrou da morte através do teu sangue precioso. Porque se não fosse Jesus, o que seria de mim e de você, irmãos? Nós já seríamos condenados. Nós já seríamos condenados. Mas a sua graça veio sobre a nossa vida e ele derramou o teu sangue precioso. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você foi perdoado, não é porque você merece, mas porque Jesus olhou para mim e para você, e o seu amor por nós foi tão grande, e ele derramou o teu sangue precioso por nós, para que hoje nós podemos estar aqui nesta noite, participando dessa ceia, e que o nome dele venha ser glorificado. Jesus fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Aleluia. Na casa do meu pai há muitas moradas. Nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida? Vamos. Porque Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Não desista de Jesus, não larga de Jesus, porque você está passando por lutas, por prova. Porque o que Jesus tem preparado para mim, para você, ele fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Em outras traduções fala: na casa do meu pai há muitas mansões. E este lugar está reservado para mim e para você. Essas mansões celestiais estão preparadas para a noiva do Cordeiro. Então o segredo, o que é? Nós não desistirmos. O segredo é nós não recuarmos. O segredo é nós não voltarmos por causa das circunstâncias da nossa vida. Mas para nós obtermos, irmãos, para nós poder obter e entrar nessas mansões celestiais, nós temos que viver uma vida de renúncia. Aleluia. Porque se nós não renunciarmos, irmãos, o desejo do prazer carnais da nossa vida, nós não vamos entrar nessa mansão celestial. Se nós não renunciar àquilo que muitas vezes vem entristecendo ao Senhor, o que é? Os prazeres carnais. Muitas vezes aquelas pessoas que se sente que é tão soberba desse jeito, irmãos, você não vai ter o privilégio de entrar nessa mansão celestial. Sabe por quê? Jesus fala: você só vai entrar através de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não estiver no caminho, o caminho ele é estreito, o caminho ele é apertado, o caminho não é fácil, o caminho é difícil, mas o segredo é nós continuar perseverando até o fim, porque a coroa de justiça já está reservada para aquele que não desistir, para aquele que não retroceder. Se você, irmãos, crer nessa noite, não desista, não retroceda, continue acreditando, porque Deus, ele pagou, o Senhor enviou seu Filho para pagar um grande preço por mim e por você, para que hoje, nessa noite, nós possamos ter hoje o privilégio de participar do sangue e do corpo de Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, para que hoje nós possamos estar aqui louvando e glorificando o nome dele.